Girassol, Jornal Edição de terça-feira. Bem-vindo ao melhor da informação, hoje com foco na garantia dos direitos da criança e o aumento preocupante de casos de violência. Boa noite, Kim. Boa noite, Simeão. Temos também em destaque o estado preocupante de degradação da chamada Estrada da Suave em Viana. Resultados na ordem de mais uma reunião do Conselho de Ministros em Luanda. A posição de Angola na celebração pela primeira vez do Dia da Paz em África. Transparência internacional que vê o mundo como um lugar cada vez mais inseguro. No Dia Nacional do Ambiente, gestos que fazem a diferença. Tem também desporto para ver com novidades nacionais e internacionais. Boa noite. Olá, bem-vindo. Está no topo da atualidade hoje o aumento preocupante de casos de violência contra a criança. Luanda é das cidades com maior concentração de casos do género. Os últimos dias têm sido de registros surpreendentes. Como o pai que viola a própria filha, por exemplo, e outros mais que chocam com os direitos da criança. Na história que vamos mostrar a seguir, a vítima é menor de 12 anos. Acompanhe. Depois me meteu na cama dele. Depois aconteceu isso. A pequena, de apenas 12 anos, foi abusada sexualmente por 2 vezes pelo vizinho e inquilino de 37 anos. A que seria uma terceira tentativa veio a ser frustrada devido a uma denúncia feita por uma amiga da menina, que contou tudo à família da vítima. Me mandou comida, eu fui comprar. Me falou para mim tirar a colher. Ele fechou a porta. Trancou a porta. Trancou a porta. Me falou se eu falar vai me matar. Depois outro dia a mãe me mandou comida. Fui comprar. Como fui comprar, agora me fez mais isso de novo. Como fez isso outra vez que ela me fazer, depois eu não aceitei. Fui falar na minha colega, para falar na minha mãe. Minha colega falou na minha mãe. Esse é mais um dos casos horrendos de abuso sexual entre os vários que são denunciados e que, infelizmente, continuam a tirar o sossego de muitas famílias. Nós vimos a menina, por um mês, misturou 2 vezes. Nós agora, como não soubemos, vemos é misturação. Ameaço na menina, a menina aceitou, disse não, é mesmo assim. A situação gera repulsa no seio de familiares e amigos. Foi algo muito lamentável, porque é uma pessoa que nós sempre convivemos bem, não é a ele que nós esperávamos uma coisa. Esse é um tio que nós contávamos que temos alguém que possa nos defender ou possa acompanhar as nossas crianças. Não é a ele que contávamos essa coisa. Foi algo muito ofensivo. É inquilino daqui. Nós queremos aquele moço ter que fazer a prisão para ficar no comarca. Porque para nem fazer mais outro, não é outra pessoa. Mas ele se faz isso aí. Esta é a casa onde vivia o suposto violador. Desde que foi denunciado, o homem foi detido. Mas, para a surpresa desta família que anda angustiada, pouco tempo depois, o homem foi solto. Até o momento, não se sabe o verdadeiro paradeiro do acusado. Os dados do Instituto Nacional da Criança, INAC, revela que só na última semana do mês de janeiro, o órgão recebeu, através da sua linha de apoio, perto de 220 denúncias. Os destaques vão para as províncias do Bié, Benguela, Kwanza Sul, Cubango, Cunene, Luanda, Mochico e Malange. Dos casos recepcionados, 111 são de violência física e psicológica, 52 casos de fuga, paternidade e disputa de guarda, 36 casos de trabalho infantil, 13 casos de abuso sexual, 2 tentativas de rapto e outros. O número crescente de abusos de menor e a violação dos direitos da criança constitui uma das principais preocupações das autoridades. De acordo com o Masfamo, casos do tipo vão merecer uma atenção especial. Os jovens que são da Associação Crime Zero já estão conosco e vão nos ajudar também na questão da proteção à criança, fazer com que as meninas
consigam identificar que realmente estão diante de um predador. Então temos que trabalhar com a família, temos que trabalhar com a questão da violência por si só e, por outro lado, a proteção à criança, que é o INAC. Para o sociólogo João Sassando, é importante que as famílias estejam em sintonia, no sentido de obtenção de maiores informações para prevenir práticas do tipo. Portanto, as famílias devem munir-se de informação suficiente para conhecerem o perfil dos agressores. Portanto, às vezes o próprio pai, o próprio tio, aquele tutor que tem a responsabilidade de proteger é o próprio agressor. O que inibe muitas vezes as famílias a denunciarem, mas é preciso que nós tenhamos a coragem suficiente para denunciar. Angola assumiu a presidência anual africana da Unesco. O ato aconteceu em França, na sede da organização, onde estiveram reunidos mais de 40 países. O cargo, agora ocupado por Angola, centra-se na coordenação com os presidentes de outras sub-regiões sobre os vários assuntos ligados à educação, ciência e cultura, bem como no trabalho com os presidentes regionais de África sobre os grandes eventos do continente africano e outros. A responsabilidade assumida por Angola deve ser aproveitada para ganhar a experiência de outros países com melhores condições no setor da educação, como afirma este docente universitário. Angola, estando na presidência rotativa, pode aproveitar a experiência dos outros países do continente africano e também do mundo. Angola tem um tempo precioso para aprender com os outros países. Para o professor, o nosso país deve aproveitar este momento para investir no setor e melhorar a sua qualidade. Do ponto de vista político, a nova posição de Angola é um desafio para o país. Segundo a representante de Angola junto da Unesco, a diplomata, garantiu que, apesar de o país assumir o cargo em um momento difícil, tendo em conta o atual contexto mundial, Angola vai procurar seguir uma linha consensual na aprovação e tomada de decisões sobre as questões que afetam o mundo. Angola sucedeu na presidência africana da Unesco o Senegal, ao ser eleita por unanimidade durante uma reunião que decorreu com a presença de mais de 40 países na sede da organização em Paris. E olhamos agora para o estado em que se encontra a chamada Estrada da Suave. É uma das principais vias de Viana, que apresenta um estado preocupante de degradação. A quantidade de buracos e as constantes inundações na Estrada da Suave, há mais de 4 anos, no município de Viana, preocupam os cidadãos, os taxistas, automobilistas e mototaxistas que passam naquela via todos os dias. Para os automobilistas, taxistas e mototaxistas, é necessária uma intervenção urgente porque tem provocado vários danos aos meios de transporte. Recordo-me que a coisa de 2 anos atrás disseram que havia já um projeto de reabilitação dessa estrada. Até hoje não fizeram, não sei o que é que passa. Acho que isso a administração e o governo provincial tem que ver isso. Aqui é o péssimo. Chegando nessa via daqui, onde nós estamos, até o Pomangola está péssimo. O Pomangola, para passar, tem que entrar pela bomba e retornar e voltar de novo. E está muito mal mesmo. Que o administrador de Viana vê por isso. Porque há muitos moradores que vivem pelo condomínio do Girassol, o caminho é este. Os que vivem na Sapu, o caminho é este. Então eu peço ao senhor administrador que vê lá pela via da Suave, porque está toda degradada. Os buracos mesmo nos preocupam. Muito aqui na Blô e na Pumangó. São sítios que nos preocupam mais. Quando chove, nós não conseguimos assim passar assim, bem. Temos que dar volta da comarca. Então nos complica mesmo muito. Daqui a Imbondeiro praticamente cobramos 300 quando chove, mas quando fica bom cobramos 200. Este é o estado atual da Estrada da Suave, no município de Viana, que dá acesso ao Calemba 2, município do Quilamba-Quiache. Se esta estrada estivesse em condições, facilitaria a vida de muitos cidadãos que vivem em vários condomínios nesta zona. E alguns passageiros falam das dificuldades que têm encontrado para circular nesta área, porque diariamente chegam ao ponto de gastar mais de 500 kwanzas. Para chegar até a escola, em média, gasto 600 kwanzas, só de ida. Melhorem as estradas no sentido de haver menos acidentes e no sentido de deixar confortáveis os passageiros. Quando chove, aqui fica alagada, fica rio. Então, os táxis já não passam.
os motoqueiros não passam, só passa motoqueiro de 3 rodas. Com essas dificuldades, nós queremos que o governo faça alguma coisa. E no dia da comemoração dos 447 anos da cidade de Luanda, o governo provincial garantiu que a reabilitação das vias secundárias e terciárias vão ser prioridades neste ano. Nós, agora em 2023, em sede do orçamento que está a ser apreciado na Assembleia Nacional, estamos a prever a recuperação de muitas vias secundárias e terciárias, que constam de um programa que já demos início em 2022 e com a sua materialização teremos uma maior fluidez no que se refere ao trânsito. Lembre-se que em fevereiro de 2022, num documento do Serviço Nacional de Contratação Pública, as autoridades locais tinham anunciado a abertura de um concurso público para a reabilitação da Estrada da Suave no mesmo ano por intermédio do PIM, com um valor de 363 milhões de kwanzas. Assinala-se hoje o Dia Nacional do Ambiente, marcado um pouco por todo o país com atos de reflexão sobre a necessidade da preservação deste bem maior. Em Luanda, um grupo de deputados decidiu agir diferente e mobilizou-se para limpar a Praia Amélia, uma das mais frequentadas na capital do país. As praias fazem parte dos cartões postais de Angola. Contudo, há um problema cada vez mais comum: o lixo deixado para trás, na areia e no oceano. Para ajudar a combater esta situação, alusivo ao Dia Nacional da Preservação Ambiental, o grupo parlamentar do MPLA organizou uma campanha de limpeza à Praia Amélia. O que temos a dizer sobre a preservação do meio ambiente é que esta é a nossa casa comum de todos nós. Então, cada pessoa, cada habitante, cada angolano tem a sua responsabilidade naquilo que a preservação do ambiente deve e diz. Aqui, por exemplo, estamos numa praia onde no passado as pessoas vinham aqui para tomar um banho, para fazer piquenique, mas hoje, por causa do lixo, as pessoas fugiram, deixaram de estar aqui para o seu lazer. Estamos aqui a dar o nosso exemplo e deixar o nosso apelo para os moradores desta área e não só, para preservarem esta área, para colocarem o lixo no seu verdadeiro lugar. Temos aqui muito, mas muito lixo, mas na sua maioria plástico, utensílios domésticos. As pessoas fazem da praia o seu depósito de lixo, mas não é. Cuidar do meio ambiente deve ser uma preocupação de todos e pede-se cada vez mais engajamento dos cidadãos. É uma atividade, na verdade, para mitigar a situação que se encontrava aqui à Praia Amélia. No entanto, não vai resolver a questão, porque para lá da causa ou das consequências, nós temos que atacar a causa. E a causa tem muito a ver com a educação para a cidadania da nossa população, sobretudo nessa questão ambiental. É preciso que todos nós, o Estado, as autoridades do Estado, tenham isto como uma prioridade. Temos que educar a nossa população no sentido de começar a compreender que as questões do ambiente devem ser questões prioritárias e as populações terem engajamento também nessa preocupação. Para vermos que é muito plástico. O plástico é um material não biodegradável. Então quer dizer que isso há de ficar aqui anos e anos e anos e anos a prejudicar as gerações atuais e gerações futuras. Essa iniciativa nós louvamos enquanto deputados, Assembleia Nacional, e também ficou o compromisso do grupo parlamentar do MPLA não marcar com esse trabalho apenas hoje, dia 31 de janeiro, mas passar a fazer este trabalho regularmente. Os plásticos são os resíduos mais descartados nas praias, desde as embalagens até os descartáveis. Eles também estão entre os tipos de lixo que causam mais danos ao ecossistema oceânico. Isto porque, em média, demoram de 20 a 500 anos para se decomporem na natureza. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido sob orientação do Presidente da República. No encontro foram analisadas várias propostas com destaque para o Programa de Acesso ao Crédito, que poderá ver a sua verba ampliada. Para o desenvolvimento de mais projetos que visam não só diversificar a economia angolana, mas também gerar mais postos de trabalho, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou hoje a continuidade do PAC,
O PAC é o projeto de apoio ao crédito, inserido no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações PRODESE, e aplica-se aos projetos de investimento que contribuam direta ou indiretamente na produção interna de produtos como o açúcar, a farinha de trigo, a mandioca, a batata doce e rena, o arroz e o feijão. Nós conseguimos desembolsar 1.202 projetos. O BDA teve assim durante até 31 de 12 de 2022, ou seja, até 31 de dezembro de 2022, o BDA conseguiu desembolsar 1.202 projetos. Isso quer dizer que o BDA ainda assim vai continuar a atender o diferencial que estamos a falar aí à volta de 611 projetos que têm por desembolsar dentro da carteira aprovada, uma vez que o BDA ainda continua a receber alguns pedidos de crédito, né? Créditos esses que, conforme foi apresentado, o PAC tem condições específicas muito acessíveis, nós denominamos até crédito fácil, crédito flexível, e que, de certa forma, garante que os promotores possam aplicar os seus projetos de forma mais sustentável. O crédito fácil, como é denominado, é destinado para empresas ou cooperativas de produtores nos ramos da atividade econômica, da pecuária, das pescas e da indústria. Luanda é a província que registrou o maior número de pedidos e concessão de créditos. A forte procura pelo crédito bancário obrigou a aprovação de um valor adicional de 20 mil milhões de kwanzas. Para este ano, o BDA vai iniciar nos próximos dias o processo de acompanhamento dos projetos já financiados pelo Banco de Desenvolvimento de Angola no âmbito do projeto de apoio ao crédito. A reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Na sessão de hoje foi também aprovado o decreto presidencial que cria a Comissão Nacional de Negociações Comerciais. Há necessidade de termos uma única Comissão Nacional de Negociações Comerciais que trate não só das questões multilaterais, portanto, dessas organizações multilaterais, o organigrama da Organização Mundial de Comércio, em que tem dois grandes conselhos, Conselho de Mercadorias, Conselho de Serviços, e dentro desses conselhos há os diversos comitês especializados. A ideia é que, portanto, há 16 instituições e outros que poderão ser convidados do Estado que farão parte desta Comissão Nacional de Negociações Comerciais e, sempre que for necessário, outras entidades poderão ser chamadas, sobretudo, da academia e da sociedade civil. É celebrado hoje em África pela primeira vez o Dia da Paz e da Reconciliação. O ato central das celebrações do 31 de janeiro aconteceu em Addis Abeba, na Etiópia. E contou com o discurso do presidente João Lourenço enquanto campeão para paz e reconciliação em África. João Lourenço voltou a apelar ao fim dos conflitos, que são os principais fatores que atrasam o desenvolvimento do continente. A data visa encorajar a consolidação da paz e a coesão social aos níveis nacional, regional e continental e foi instituída na sequência da 16ª Assembleia Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre o terrorismo e mudanças inconstitucionais de governo. Na qualidade de campeão para a paz e reconciliação em África, o presidente da República, João Lourenço, considerou hoje que só será possível alcançar a paz e a reconciliação do continente com ações voltadas à criação do espírito de confiança e de unidade na adversidade. No seu discurso em videoconferência, o presidente da República começou por falar dos conflitos que assolam o continente berço e chamou a atenção para as consequências que daí advêm. Permitam-me chamar a atenção para os graves problemas que enfrentamos em África, onde, lamentavelmente, os conflitos armados agravam o flagelo da fome, da miséria e das doenças, provocam migrações forçadas das populações, afastam o investimento privado estrangeiro, aumentam o desemprego, assim como outros males que afetam o cotidiano de milhares de cidadãos da África. Irmãs e irmãos africanos, deixemos definitivamente para trás o passado conturbado de desentendimento,
de desarmonia e de discórdia que condicionou e comprometeu a execução de estratégias de desenvolvimento que ajudariam a impulsionar o nosso crescimento econômico e colocar-nos a um nível aceitável de competitividade com outras regiões do mundo. Devemos assumir a nossa responsabilidade coletiva no que respeita aos esforços a envidar para realizarmos um dos propósitos definidos na Agenda 2063 da União Africana, nossa organização continental, que consiste em alcançarmos o quanto antes o objetivo não concretizado de silenciar as armas do nosso continente. Para o chefe de Estado angolano, devem ser envidados esforços para o alcance da mais eficaz das jovens democracias de África. Segundo o estadista, acabar com a fome e a miséria tem de estar nas prioridades dos governos africanos. Nossa ambição é ver num futuro não muito longínquo o nosso continente economicamente forte e socialmente estável, que supera o analfabetismo, a fome e a miséria, que garanta emprego e bem-estar para seus filhos. Este velho sonho é realizável se todos juntos trabalharmos para alcançar uma paz definitiva em todo o continente, declarando tolerância zero ao terrorismo, aos golpes de Estado e às guerras interétnicas, interreligiosas e entre países vizinhos. Para que a África seja um continente de paz, de reconciliação e desenvolvimento econômico, depende sobretudo de nós, dos políticos, dos governantes e dos cidadãos africanos. João Lourenço manifestou o desejo de ver todas as energias, talentos e recursos de todo tipo dedicados, em primeiro lugar, a favor do desenvolvimento econômico e social dos países africanos. Está fixada a data para a aprovação final global da proposta do Orçamento Geral do Estado 2023. Os líderes parlamentares na Casa das Leis decidiram hoje que o processo deve ser mais tardar concluído até o dia 13 de fevereiro. Os deputados da Assembleia Nacional voltam a reunir em sessão plenária extraordinária no próximo mês de fevereiro. O objetivo é aprovar em definitivo a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para este ano econômico. Os presidentes dos grupos parlamentares concluíram que estão criadas as condições para que Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional convoque para o dia 13 de fevereiro do corrente ano a 4ª reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional para a votação final global do hoje 2023. A proposta de hoje estima despesas e receitas avaliadas em 20,1 bilhões de kwanzas e prioriza o setor social, com peso sobre a despesa total de hoje de 23,9%. Depois de presidir a reunião de líderes parlamentares, a Presidente da Assembleia Nacional plantou um imbondeiro em alusão ao Dia Nacional do Ambiente, que hoje se assinala. O imbondeiro é a árvore da perenidade, a árvore da tradição, a árvore da fecundidade, da força, e representa a África. Representa a África pela sua simbologia, pela sua grandeza, e eu quis deixar essa marca aqui da nossa legislatura. A líder do Parlamento angolano sublinhou que nesta legislatura a Assembleia Nacional dará maior atenção às questões ambientais, por estas estarem associadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é nesta legislatura que nós vamos dar uma atenção muito especial às questões do ambiente, porquanto o ambiente associa-se aos desafios para o desenvolvimento das comunidades, as alterações climáticas, uma atenção especial às populações marginalizadas e vulneráveis que ficaram muito mais fragilizadas com o Covid-19. E temos que encontrar políticas e iniciativas que possam mitigar as dificuldades das famílias e ajudá-las a enfrentar com resiliência os desafios do mundo em desenvolvimento. Receitas com a exportação de diamantes, o negócio rendeu para o Estado o equivalente a 2 mil milhões de dólares no ano passado. São dados considerados satisfatórios em relação aos de 2021. Para 2023, há previsões de abertura de novas bolsas de negócios, desde que o mercado se mostre favorável.
No âmbito das suas atribuições, o Instituto de Gestão de Ativos do Estado marcou um encontro com a SODIAM para discutir assuntos relacionados com o funcionamento financeiro da instituição. Com isto, o IGAP pretende construir uma maior aproximação entre as empresas públicas para uma melhor auditoria das contas internas. O principal objetivo deste programa é aproximar os técnicos do IGAP da realidade das empresas do setor empresarial público e também acompanhar mais de perto as empresas, no sentido de poder solidarizarmos-nos com elas na solução dos constrangimentos que vivem no dia a dia. Hoje foi a vez da SODIAM. Como sabem, a SODIAM está num setor que está em transformação e por esse motivo mais se impõe o nosso conhecimento e a nossa aproximação, no sentido de serem salvaguardados todos os requisitos e todas as exigências que se colocam a uma empresa desta natureza. Segundo o PCA do IGAP, as contas da SODIAM apresentam algumas incertezas, por isso existem reservas por se resolver para os números baterem certo. Alguns dos assuntos que nós geralmente abordamos relacionam-se naturalmente com o relato financeiro, nomeadamente as reservas que os auditores têm colocado às contas. Penso que todos nós temos noção que quando um auditor externo coloca reservas às contas, significa que as contas podem ter algumas incertezas e quanto maior for o grau de incerteza dessas contas, maior é a fiabilidade dos números que lá estão e pode até ter algumas contingências não previstas em virtude dessas reservas. A SODIAM e o IGAP apresentaram suas posições quanto às contas referentes ao ano passado, recebidas com satisfação pelos gestores, considerando relevante a nova política de comercialização para o setor diamantífero. Sendo assim, a SODIAM confirma algumas lacunas nas contas da empresa, mas que é um problema que vem da administração antiga. As contas da SODIAM, do ponto de vista de resultados financeiros, estão bem. Os resultados têm sido positivos desde 2017 até a data. A SODIAM tem 3 reservas de auditoria que ainda constituem algum motivo de preocupação. Embora elas venham do período anterior à nossa gestão, nós temos estado a trabalhar no sentido de as eliminar. Segundo Eugênio da Rosa, só em 2022 a SODIAM encaixou para os cofres do Estado mais de 2 mil milhões de dólares, o que é positivo para o setor. Em termos de exportação, nós atingimos no ano de 2022 um valor recorde, é o maior valor registrado até a data a nível de comercialização, que foi o nível de 2,1 mil milhões de dólares de diamantes exportados para um volume de cerca de 9,2 milhões de quilates vendidos e exportados. Quanto a novos leilões de diamantes, o PCA afirma que isso vai acontecer quando assim justificar. A Associação Transparência Internacional considera que a corrupção no mundo aumentou. E por isso mesmo o mundo, segundo a associação, é um lugar cada vez menos seguro. Foi hoje apresentada a edição 2023 do Índice de Percepção de Corrupção. No topo da lista estão países mais corruptos do mundo, como o Sudão do Sul, a Síria e a Somália. Já a Dinamarca lidera a lista dos países menos corruptos. A Associação Transparência Internacional considera que o mundo é um lugar cada vez menos seguro e liga a origem do problema ao aumento da corrupção na edição 2023 do Índice de Percepção de Corrupção divulgado hoje. Para a organização, os valores divulgados comprovam que a corrupção está a prejudicar os governos e a impedir a sua capacidade de proteger os cidadãos, ao mesmo tempo que alimenta o descontentamento público e provoca o aumento da violência. O índice, lançado em 1995, tornou-se a principal referência global da corrupção no setor público e avalia 180 países e territórios com base nos seus níveis de corrupção. A edição deste ano do relatório revela que a pontuação média global
permaneceu inalterada em 43 países. A Dinamarca lidera a lista dos países menos corruptos com 90 pontos, seguida pela Finlândia e a Nova Zelândia, ambos com 87 pontos. A encabeçar a lista dos países mais corruptos do mundo estão o Sudão do Sul, a Síria e a Somália. O programa de vistos Gold aumentou riscos de corrupção em Portugal. É momento da atualidade internacional. Emília Pascoal desenvolve este e outros assuntos a seguir. Emília, boa noite. Boa noite, Kine Simeão. Boa noite a todos. O índice de corrupção da Organização Transparência Internacional, divulgado nesta terça-feira, indica que o programa de vistos Gold em Portugal aumentou os riscos de corrupção e pressionou o mercado imobiliário. O presidente da organização, Nuno Rolo, afirmou que o fator resulta da incapacidade de políticas anticorrupção abertas e transparentes. O visto Gold é uma autorização para atividade de investimento empresarial ou imobiliário concedido a Estados que não pertencem à União Europeia. Outras notas internacionais, acompanhe. O Papa Francisco chegou na República Democrática do Congo no final da tarde desta terça-feira para uma visita ao país. O pontífice de 86 anos vai celebrar uma missa na capital Kinshasa na quarta-feira e vai visitar também as vítimas de violência que vivem na parte oriental do país, marcada por combates entre rebeldes e tropas do governo. O palco construído para a missa no estádio de Kinshasa desabou durante a noite de segunda-feira, devido a uma forte tempestade, revelaram as autoridades congolesas. O chefe da polícia de Kinshasa, Silvano Kazongo, afirmou que a estrutura e a decoração a gesso desabaram, mas o palco ainda está no lugar e o trabalho está em curso para pôr tudo em ordem. A seca no Chifre de África está a forçar muitos pastores a saírem das suas localidades e procurarem abrigo em outros lugares. As últimas 5 estações chuvosas, desde o final de 2020, falharam e provocaram a pior seca na Etiópia, Somália e Quênia. O pastor Mohamed Karim declarou que as pessoas estão a deixar as aldeias por causa da fome. A Organização das Nações Unidas indica que a seca mergulhou 12 milhões de pessoas em insegurança alimentar aguda. Na Etiópia, um conflito mortal também devastou o norte do país. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas em França nesta terça-feira para protestarem contra os planos de aumentar a idade de reforma de 62 para 64 anos. Uma segunda greve nacional interrompeu a produção de eletricidade, o transporte público e as escolas de França nesta terça-feira. Metade dos professores primários abandonaram o trabalho, assim como funcionários de refinarias de petróleo e emissoras públicas que tocavam música em vez de emitirem notícias. O número de mortos na explosão suicida que destruiu uma mesquita no noroeste do Paquistão subiu para 90, informou um porta-voz do hospital nesta terça-feira. Em comunicado, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, condenou o atentado e ordenou às autoridades que garantam o melhor tratamento médico possível às vítimas e prometeu uma ação severa contra os responsáveis pelo ataque. O atentado realizado por homem-bomba foi inicialmente reivindicado por Shabarafak Mohammed, comandante do grupo dos talibãs do Paquistão. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, e o primeiro-ministro de Defesa da Coreia do Sul, Lee Jong-sup, prometeram nesta terça-feira expandir os exercícios militares e conter o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte e evitar uma guerra. No ano passado, a Coreia do Norte lançou vários mísseis, incluindo mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir o continente americano. Os chefes de defesa dos dois países concordaram partilhar informações e planearem exercícios militares conjuntos. E antes de seguirmos para o intervalo, passamos pelo famoso mercado dos congolenses. Onde, segundo relatos, a confusão durante o processo de venda está a afugentar os clientes, que se queixam também de assaltos. A desorganização, as constantes brigas, detenção de supostos criminosos dentro do mercado dos congoleses, a falta de parque de estacionamento, o estado atual das vias de acesso ao mercado, a crescente venda desordenada têm provocado o refúgio dos clientes naquele mercado, segundo as vendedeiras que clamam por uma intervenção urgente das administrações. Porque não temos cliente. Não vem porque tem muitos mercados no redor da praça dos congolenses. Tem as pedrinhas, tem outros mercados por fora. A confusão também existe, muita confusão. Dos técnicos, quando estão a lutar, muita luta mesmo aqui, muita briga mesmo. Dos telefones, às vezes lutam, aparecem muitas pessoas que vendem também coisas roubadas, e a DINI que entra aqui, às vezes aparece confusão.
Nós podemos um dia sofrer um embate aqui sem nós saber por quê. Quando venham, algumas pessoas perdem dinheiro, pagam os telefones, mandam arranjar, mas não tem dinheiro. E quando vêm reclamar aqui, é pegarem torturarem os homens à lei. Sim, tinha que nos arranjar uma praça para eles também ficar, também vieram procurar o pão do dia. Um lugar para eles, nós também um lugar para os quitandeiros ficarem à vontade. A estrada também não está boa. O que nos mete mais preocupada é que existe muita zungueira. Mesmo dentro do mercado existem zungueiras que não dão possibilidade às vendedoras que temos acesso ao mercado, né? Que nunca saímos fora do mercado. Para quem conserta problemas de aparelhos eletrônicos, como telemóvel e computadores, e vende esses equipamentos, entre outros, deve haver maior fiscalização para se evitar vários problemas. Elas podem fazer essa reclamação tendo razão, porque estamos misturados. Mas se nós formos a ver, nos outros lados estão separados. As senhoras da alimentação estão naquele lado e nós, os técnicos, estamos também no outro lado, quer dizer, no outro bloco. Então, e quanto à confusão e as pessoas que têm sido enganadas, aquilo depende muito da pessoa que atende. Os clientes que vão com as suas viaturas para fazer compras lamentam pelo mau estado das vias que dão acesso ao mercado dos congoleses. É muito difícil perceber como o jeito que a gente faz o tráfego aqui. É tão difícil que não imaginamos o que é dos nossos carros. Porque isso danifica os terminais, porque a proximidade da via é com que faz que muita gente não vem para aqui. Esta via carecia já de uma manutenção. Faz tempo que está nessas mesmas condições e sem nenhum esclarecimento, ninguém vem à tona dizer o que é que isso acontece, se é falta de verba, se é o quê, mas acredito que o mercado rende dinheiro e essas taxas se calhar poderiam possibilitar resolver a marca da via. Procurou-se ouvir a administração do mercado, mas esta garantiu que não poderia falar sobre o assunto. Ficamos por aqui, foi um prazer. O Girassol Jornal vai regressar amanhã no mesmo horário. Passe bem. Boa noite, estamos juntos.